Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Thiago Belo em mais um vídeo aqui do canal Matemática. Galera, vamos resolver mais uma questão da ESA, tá? Agora falando de identidades trigonométricas. E é muito importante que a gente preste bem atenção na forma de solução para que nós não caiamos em erros bobos nesse tipo de questão, tá bom? Então o que a questão pede pra gente é o seguinte: identifique o ângulo x em radianos de intervalo fechado em 0, fechado em 2π, ou seja, ele está só dentro da primeira volta desse ciclo, cujo seno de x é igual a 2 vezes o seno de x. Galera, quando você pegar uma interpretação dessa, obviamente que você vai reparar que o zero vai pertencer à solução, não é verdade? Porque se eu colocar seno de zero, ele vai ser igual a seno de 2 vezes zero, perfeito? E como ele fala que o intervalo é fechado em zero, então o zero poderia ser uma das nossas soluções viáveis. Mas nesse caso, vamos desconsiderar o zero, por quê? Porque ele não aparece nas nossas alternativas, tá? Ele pede para que nós identifiquemos essa identidade, mas ele não disse que existe só uma, não é verdade? Então vamos lá. Se nós pararmos para analisar bem, nós vamos levar a identidade de um arco duplo, onde o seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x, beleza? Então se nós fizermos isso, o que vai acontecer aqui, galera? Nós vamos pensar que se eu tenho que o seno de x é igual ao seno de 2x, também é verdade que o seno de x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Beleza? E se você for parar para analisar, nós já descartamos o seno de x ser zero. Ele é uma das soluções, mas nós vamos descartar essa solução agora. Se nós descartarmos essa solução, eu posso dividir ambos os lados por seno de x. Se eu fizer isso, eu terei que 1 é igual, pois seno de x dividido por seno de x é 1, 2 vezes seno de x dividido por seno de x é 1, mais uma vez, cosseno de x. Analisando este caso, o cosseno de x será igual a meio. Beleza? O cosseno de x vai ser igual a meio. Ok? Então agora vamos analisar um pouco mais a fundo. Se o cosseno de x é igual a meio, quais são os valores do seno de x, onde, quando você tem o cosseno de x sendo meio, o seno de x vai ter a identidade pedida na questão. Então vamos lá. Para que o cosseno de x ele valha meio, ou o cosseno vai ser de 60 graus, e se o cosseno for de 60 graus, esse cara vai ser igual a meio. Mas para que o cosseno de 60 graus seja igual a meio, o seno de x vai valer quanto? O nosso seno de x vai valer raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque aí eu tenho o seno de 60 graus. Então, se o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, agora eu preciso analisar outra informação, não é verdade? Que outra informação é essa? O seno de 2x. O seno de 2x é o seno de 120 graus. E o seno de 120 graus também é equivalente a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, quando você tem essa identidade do cosseno de 60 ser igual a meio, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, seno de 120 também vale raiz de 3 sobre 2, então nós podemos afirmar que para este caso, nós temos essa igualdade entre seno de x e seno de 2x. Tiago, mas existe outro caso onde o cosseno de x seja igual a 1 sobre 2? Sim. Qual é o outro caso? É se eu tivesse o cosseno de 300 graus. Lembrando que o cosseno ele tem valores que são positivos no primeiro e no quarto quadrante, pois no ciclo trigonométrico ele vai sempre pertencer ao eixo cartesiano horizontal. Então, no primeiro quadrante, ele está na parte positiva do seu eixo cartesiano. Quando você está no quarto quadrante, os quadrantes são 1, 2, 3 e 4, ele também continua na parte positiva. Logo, o cosseno de 300 graus também vai ser valor equivalente a meio. Tiago, como que você sabe que o cosseno de 300 graus é igual a meio também? Então vamos pensar o seguinte, olha só. Eu não tenho lá o cosseno de 60 graus? Então eu vou marcar o cosseno de 60 graus. Ó. Eu vou marcar aqui 60 graus. Certo? Se eu fizer o espelhamento desse cara para cá, aqui eu vou ter o seno, na verdade eu vou ter uma abertura total, né, de 120 graus, beleza? E também vou marcar o cosseno aqui nesse cara. Tranquilidade? Agora vamos pensar o seguinte, eu posso vir e
prosseguir com essa reta, né? Fazendo com que ela seja contínua. Se essa reta for contínua, o que vai acontecer, galerinha? Ela toda, o ângulo formado sobre ela vai ter que valer 180 graus. Se essa abertura vale 120, então eu estou fazendo um movimento aqui para trás de 60 graus. Não é verdade? Se eu estou fazendo esse movimento para trás de 60 graus, repara que os quadrantes eles são formados por retas perpendiculares. Então, 90, 90 mais 90, que vai dar 270. Se aqui também é 90 graus e aqui eu tenho um pequeno arco antes dos 60 graus, esse pequeno arco vai ser 30. Então, o valor do meu ângulo de 60 graus vai ser formado pelo restante, ou seja, quanto falta para eu chegar no replemento desse cara, o replemento dele sendo o valor de 60 graus, porque eu já andei 300 graus até aqui. Ok? Então, por isso que eu sei que o cosseno vai valer 300 graus. Só que quando eu olho para este carinha aqui embaixo, o que vai acontecer? Se eu tenho o cosseno sendo positivo, no quarto quadrante, o seno está no eixo cartesiano vertical, ou seja, ele assume valores no quarto quadrante negativos. Então, quando eu faço esta comparação, eu vou ter que o cosseno de 300 graus vai ser igual a meio e que o seno de 300 graus vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Se o seno de 300 graus vale menos raiz de 3 sobre 2, então quanto será que vale o seno de 2 vezes esse valor de 300 graus? Na verdade, não é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, se há uma pergunta que a gente tem que se fazer, eu vou achar que eu tenho o seno de 600 graus. Beleza? Agora, rapaziada, se você for olhar, esse valor aqui está formando um ângulo de 60, não é verdade? Então, se eu trouxer esse cara para cá, eu estou fazendo o prolongamento desta reta, e fazendo o prolongamento desta reta, eu tenho uma abertura de 180 graus, e aqui embaixo eu também tenho uma abertura de 60 graus. Por quê? Porque eu estou criando dois ângulos que são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, esse ângulo e esse ângulo precisam ser iguais. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui eu tenho seno de 600. Seno de 600 deu uma passadinha, não é verdade? Se ele deu uma passadinha ali, ele está indo para quanto? Ele está indo uma volta completa mais 240 graus. Thiago, como você sabe disso? Porque a volta completa tem 360 graus. Mais 240 você chega a 600. E se você for reparar, analisando bem, o seno de 600, então, pode ser encarado como o seno de 240 graus. E o seno de 240 graus, ele é correspondente ao seno de 60 graus, mas como ele está no terceiro quadrante, mais uma vez ele será um valor negativo. Então, esse cara vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, Thiago, nós temos duas possíveis respostas. Ou vai ser 60 ou vai ser 300? Não necessariamente, galera. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, identifique o ângulo do x em radiano de intervalo 0 a 2π, beleza? Então, esse valor tem que variar entre 0 e 2π? Tem. Então, ele variou ali? Variou. Ou ele vai ser 60 ou ele vai ser 300. Show de bola? Agora, vamos olhar para cá. Qual alternativa esse cara se corresponde? Porque se eu pegar 60 graus, como que eu transformo 60 graus para π radiano? Basta você fazer a seguinte transformação. Você multiplica por π em cima e por 180 embaixo. Quando você faz isso, 60 e 180, ambos são simplificáveis por 60. 60 por 60 vai dar 1, então fica só π. E 180 por 60 vai dar 3, então você tem π sobre 3 radiano. Agora vamos olhar. Nós temos afirmativo π sobre 3 radiano? Temos, né? Então eu posso marcar aqui a letra E. E por que eu não posso encarar o 300 como solução? Vamos reparar uma coisa. No enunciado, ele em momento algum disse para você que este cara era um ângulo único. Ele não falou qual é o único que vale esse cara. Não, na verdade ele não falou em unicidade. Se ele não fala em unicidade, então isso te abre margens a novas, como posso dizer? A novas possibilidades de resposta correta. Porém, nós temos uma resposta a qual você consegue determinar o valor que é pedido para este ângulo entre as alternativas. Caso o 300 tivesse a sua transformação também entre as alternativas,
aí sim você teria uma questão passível de anulação, pois ela apresentaria dupla alternativa correta. Tiago, mas vamos lá. Se eu estou vendo que o outro cara deu 600, não é para acabar aí a questão e eu saber que só vale o 60? Não necessariamente, porque olha só, identifique o ângulo X em radianos de intervalo 0 a 2π. Então, o ângulo X é que precisa estar entre 0 a 2π fechado. Se ele precisa estar entre 0 a 2π fechado, ele tem que ser um valor entre 0 e 360 graus. Se isso está acontecendo, perfeito, você pode prosseguir a questão. Porém, nós já encontramos a alternativa que satisfaz a condição desse problema. Ok, galera? Então, espero que vocês tenham entendido, que o vídeo tenha ficado claro para vocês. Deixa o like aí no canal, tá? Se inscreva se você ainda não é inscrito e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso à matemática. Valeu? Então, um abraço. Tchau, tchau.